Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares, no nosso canal Mundo em Debate. Eu, professor Marcelo Corrêa, escolhi para hoje falar sobre o que se passa no Tibete, uma importante região aí da Ásia, tá bom? Vamos lá, vamos ver então, tem muita coisa para falar desse assunto. Por exemplo, imagens como estas. Vamos lá, vamos na sequência. Temos aqui, ó, o Dalai Lama, liderança máxima do povo tibetano, máxima em todos os aspectos. Pelo budismo tibetano, o Dalai Lama, atualmente em sua 14ª reencarnação, ele é a autoridade máxima nos aspectos, seja da religião, da política ou da economia. Atualmente, ele cuida somente dos aspectos da religião. Delegou poderes econômicos e políticos a um outro tibetano. Bom, então temos aqui, ó, na primeira imagem, ele se encontrando com o presidente George Bush, aquele que governou na virada dos anos 80 para os anos 90. Temos na sequência Dalai Lama e Bill Clinton. Este foi eleito e reeleito e governou aí ao longo dos anos 90. Na sequência temos Dalai Lama e Barack Obama, também eleito e reeleito. E depois temos uma montagem. Não, Dalai Lama não se encontrou com o Trump. E olha, pelo que estamos vendo, a crise humanitária que estamos presenciando no Afeganistão, eu acredito que o encontro com o Joe Biden está cada vez mais difícil. Agora, estas imagens do Dalai Lama se encontrando com autoridades máximas dos Estados Unidos, nós não vamos encontrar o mesmo aqui. Não vamos encontrá-lo com o Fernando Henrique, não existem imagens dele com o Lula, com a Dilma, tampouco com o Bolsonaro. O governo chinês, o Partido Comunista Chinês, não aceita um encontro que envolva uma autoridade máxima de um Estado e o Dalai Lama. Pois isso seria o reconhecimento do Dalai Lama como o líder do povo tibetano, o legítimo líder. Quando um chefe de Estado realiza um encontro dentro de um protocolo, digamos, de Estado, tem que ter uma motivação. E essa motivação, reconhecê-lo como chefe ou representante do povo tibetano, é algo que a China não aceita. Aí você pode pensar, mas como as autoridades americanas encontram com ele e as nossas não? Simplesmente porque nós não podemos esquecer que a China é o nosso maior parceiro comercial e nós não temos o peso que tem os Estados Unidos. Seria muito mais fácil a China romper relações com o Brasil, para que isso então pudesse servir de exemplo, do que algo parecido com relação aos Estados Unidos. Então, óbvio, são dois pesos, duas medidas. Não há dúvida alguma sobre isso. Mas por que eu decidi escolher esse tema, né, para o papo desta semana? Bom, primeiro porque no final do mês passado, no final de julho, o líder máximo chinês, Xi Jinping, esteve no Tibete. Há mais de 3 décadas, a liderança máxima da República Popular da China não pisava no Tibete. Isso aconteceu. Certamente ele estava dando um recado. E o recado está aqui, ó, na matéria publicada no dia 22 e que eu coloquei no Facebook no dia 23 de agosto. Matéria publicada pela Folha de São Paulo. China marca 70 anos de anexação do Tibete com pressão para assimilação do Partido Comunista. Reencarnações de Buda precisam de aval do governo na região, que teve um salto econômico. Bom, isso é o que diz a matéria. Bom, primeiro, vamos lá, que história é essa de anexação? O Partido Comunista Chinês ele não aceita o uso de termos como anexação ou invasão. O que eles afirmam é que há exatamente 7 décadas o Exército de Libertação Nacional libertou o Tibete. Então, nós tivemos agora a realização de uma grande festa para comemorar os 70 anos da libertação do Tibete. E é bom lembrar que muitos países mandam seus representantes.
Não é o caso do Brasil, mas nós também não chegamos a criticar. Tá? O Brasil simplesmente não emite qualquer opinião. Poucos países têm coragem de criticar esse evento, dizendo que não foi libertação, que o povo do Tibete vive oprimido e que gostaria de ter, obviamente, a sua liderança máxima no próprio Tibete. Então, claro, Dalai Lama, que foi obrigado a fugir em 1959. Entre a invasão e 59, invasão, anexação, libertação, entre a chegada das tropas chinesas e a saída segura do pequeno Dalai Lama, que na época tinha pouco mais de 10 anos, hoje ele já passa de 86, 5, 6 anos, a saída foi feita de uma forma muito cuidadosa, óbvio, para que tanto o Dalai Lama como os demais lamas, né, que são outras autoridades tibetanas, não fossem presas por autoridades militares. Então, desde 1959, que ele, Dalai Lama, vive na Índia. A Índia concedeu a ele asilo político, a ele e às demais autoridades tibetanas. Temos aqui a foto do evento, né, realizado no dia 19 de agosto, com 10 mil participantes, à frente do Palácio Potala. Palácio Potala é um local sagrado para o budismo tibetano, antiga residência do Dalai Lama, e ali, né, após hastearem um pôster gigantesco do líder Xi Jinping, lembrando as práticas, né, do ex-líder Mao Tse-tung, eles comemoraram o que o partido chama de libertação do Tibete. Abre aspas, das trevas para a luz, do atraso para o progresso, da pobreza para a prosperidade, da autocracia para a democracia e do fechamento para a abertura. Fecha aspas, disse Wang Yang, membro do alto escalão do Partido Comunista, enviado para tal evento. Curioso, né? Da autocracia para a democracia, quer dizer, autocracia seria a época em que o poder estava nas mãos dos lamas e da sua autoridade máxima, o Dalai Lama, e hoje, sob o regime do Partido Comunista, eles estão chamando isso de democracia. Bom, esse é o discurso oficial e, como eu disse, criticar esse discurso é algo extremamente perigoso para as relações diplomáticas com a China. Então, em muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o que a gente vê é o silêncio. É o silêncio por parte das autoridades. Receosos, obviamente, de algum tipo de represália ou até mesmo um bloqueio comercial com relação à poderosíssima economia chinesa. De uma forma curiosa, a autoridade máxima do partido, né, representando, né, o partido no Tibete, em sua fala no evento, na comemoração da libertação do Tibete, ele se referiu ao Dalai Lama, abre aspas, a discriminação étnica, fecha aspas, e, abre aspas novamente, as atividades separatistas e de sabotagem cometidas pelo grupo de Dalai, né, o próprio Dalai Lama, fecha aspas. Curioso porque geralmente o Partido Comunista não faz nenhuma menção ao Dalai Lama, obviamente por temer a sua autoridade sobre o povo tibetano, que em sua grande maioria não aceita essa história de libertação, entende como invasão, como anexação, incorporação, tudo menos libertação. Agora, por que será? Talvez porque pela idade avançada do líder, né, Dalai Lama, já com 86 anos, daí a necessidade, né, que óbvio ocorrerá cedo ou tarde da sua substituição, e o sucessor é o chamado Pachen Lama. Pachen Lama é uma espécie de vice-líder, e ele é apontado pelo Dalai Lama quando ainda criança. E o atual Dalai Lama apontou uma criança,
como o seu sucessor, como o Panchen Lama. Foi em 95 que o Dalai Lama reconheceu uma criança de 6 anos como a reencarnação do Panchen Lama e que então tomaria ou assumiria, tomaria não é a palavra correta, mas assumiria o poder com a morte do Dalai Lama, se tornaria ele o novo Dalai Lama. Logo que essa notícia circulou, de que o Dalai Lama reconheceu a reencarnação do Panchen Lama, esse garotinho de 6 anos foi preso. 3 dias depois ele foi preso pelo governo chinês e apontado, nunca mais foi visto, e apontado como o preso político mais jovem do mundo. E, de uma maneira, assim, acredito, muito criativa, o Partido Comunista indicou o nome do novo Panchen Lama. O próprio partido reconheceu uma criança. Na época tinha 5 anos, hoje já tem 31 e pertence a uma família ligada ao partido. Tá vendo? Estamos vendo o Partido Comunista, de todas as maneiras, tentando dominar, tentando controlar o que se passa na cabeça do povo tibetano de todas as maneiras, né? Mas com certeza a sucessão do Dalai Lama vai ser um tema muito complicado daqui para frente. Seria muito interessante para as autoridades chinesas ter um novo Dalai Lama alinhado com o partido, o que é pouco provável, exceto se manipularem da maneira que parece que já estão manipulando até mesmo isso, no sentido da vida do povo tibetano. Nesta representação, simplesmente para termos a localização do Tibete, e aqui só lembrar que esse lugar, conhecido como telhado do mundo, teto do mundo, outras denominações, não é simplesmente uma região montanhosa, mas sim, em parte, é uma região montanhosa que faz fronteira com a Índia, Nepal, Butão. E dessas montanhas, do degelo dessas montanhas, nós temos a nascente, né, dos principais rios chineses, ou, por que não, a nascente dos principais rios do próprio continente asiático. Então, controlar o Tibete significa também controlar a nascente dos maiores rios. E também porque o Tibete não é só montanha. Tá? Você tem, sobretudo na parte norte, na parte leste, na parte que é divisa com o próprio território chinês, e não Índia, Nepal e Butão, como eu citei, você tem um subsolo muito rico em matérias-primas. É óbvio que é algo que interessa a economia chinesa. E daí, lógico, a menor possibilidade de conceder o controle desse território aos próprios tibetanos. O interesse está na água, o interesse está no rico subsolo e também porque existem outras minorias que podem seguir o mesmo caminho. Olhando neste mapa, ao norte do Tibete, temos exatamente onde está a palavra China. Aí é a província de Xinjiang, onde vivem os iugures. Não são chineses. Os iugures têm a sua origem na Ásia Central, uma cultura que lembra muito mais a cultura turca, que é a sua origem, do que a cultura chinesa, com língua própria, com a religião própria, que é o Islã, e que vive hoje sob fortíssima repressão. Então, conceder a independência ao Tibete seria um estímulo, óbvio, à independência de Xinjiang. Ah, mas é um deserto, professor? Sim, mas é um deserto para onde, graças a modernos sistemas de irrigação, a China imagina ali, na província de Xinjiang, compor o seu novo celeiro, isto é, a sua nova região produtora de alimentos. Visto que os alimentos tradicionalmente são produzidos no leste, na faixa mais próxima ao litoral. Porém, essa área passa por uma rápida urbanização e industrialização, consequentemente, redução da produção de alimentos. Daí, duas saídas. Vamos encontrar novos parceiros, por exemplo, o Brasil, e encontrar uma nova localidade para ser o novo celeiro. E o novo celeiro é a província de Xinjiang. Então, esquece, também não teremos
a notícia da independência dos iugures. Não é isso? Bom, infelizmente, falar na libertação do Tibete é algo que até soa com um pouco de falsidade, porque, de fato, o Tibete nunca teve uma autonomia 100% reconhecida. O Tibete surge com o fim da China imperial, isso é início do século XX, né, quando acabava a China imperial e nascia a República da China, mas logo após a Revolução de 49, quando surge a China como nós conhecemos hoje, a China governada pelo Partido Comunista, pelo menos no aspecto político, não no econômico, é claro. Mas logo então, após a chegada dos revolucionários, conduzidos por Mao Tse-tung em 49, se verifica ali a invasão, chamada de libertação pelo Partido Comunista. Um exemplo disso, de que o Tibete nunca foi 100% reconhecido como um Estado independente, foi que lá em 45, na criação da ONU, não foi concedido a eles um assento. O Tibete nunca teve um assento na Assembleia Geral da ONU. Bom, e também pelas próprias questões econômicas, que eu acho que esta figura aqui ilustra muito bem, né? Digamos que temos aqui alguém protestando pela independência do Tibete, por um Tibete livre, mas que, na verdade, o que a gente vê é esse vínculo muito estreito com as principais economias do mundo, que certamente hoje não viveriam a partir de uma ruptura com o comércio chinês. Acho que essa figura aqui ilustra muito bem. E na verdade é isso, na verdade fica um discurso da boca para fora, de boicote, de pressão ou algo parecido, mas que na essência as questões econômicas predominam. Esta primeira imagem fortíssima de um jovem tibetano ateando fogo no próprio corpo, isso aconteceu em 2008, em meio aos Jogos Olímpicos. Por quê? Porque esse jovem ele tem a certeza que é a única maneira de protestar. Infelizmente, acabando com a própria vida. Porque qualquer outra forma de protesto, ele iria para uma prisão, estaria sujeito a trabalhos forçados e certamente não sairia vivo dessa prisão. Já essa segunda imagem aconteceu em protesto aos Jogos de Inverno em Pequim, só que, curiosamente, todas essas pessoas são de fora da China, não têm nacionalidade chinesa, são todos estrangeiros. E estavam protestando. Por quê? Porque eles têm a garantia de que um estrangeiro, quando protesta em solo chinês pela independência do Tibete, logo ele é transferido para o seu país de origem, ele é extraditado para o seu país de origem. Diferente daqueles de nacionalidade chinesa que acabam nas rigorosas prisões chinesas e, como eu disse, dali raramente conseguem escapar. Fica aqui uma sugestão, o filme de 1997, com Brad Pitt, 7 anos no Tibete. Lá no finalzinho do filme, vocês vão ver que o filme foi feito a partir de um livro, né, que retrata um alpinista austríaco que, da Áustria, viaja para o Nepal para o início da sua expedição nas montanhas tibetanas, quando da chegada das tropas chinesas. Bom, e daí, claro, não vou estragar o filme aqui, mas o que acontece é que em meio à perseguição, inclusive perseguição aos não tibetanos, aos estrangeiros, pelo exército chinês, ocorre uma aproximação deste alpinista austríaco, representado pelo Brad Pitt, e o pequeno Dalai Lama. Então, no final, aparece uma pequena menção dizendo que o próprio Dalai Lama reconhece esta versão dos fatos. Versão que, não custa lembrar, que o Partido Comunista não aceita. Mas é um belo filme, eu sugiro que vocês assistam. Tá certo? Então é isso. Vamos lá, vamos ver aí os desdobramentos desse clima tenso que gira em torno
da sucessão do Dalai Lama e do posicionamento do Partido Comunista de não discutir este assunto. O Tibete foi libertado pelas tropas chinesas há 70 anos e ponto. Se você não concorda, é só você não se manifestar. Aí não tem nenhum problema com as autoridades chinesas. Caso contrário, pode ter certeza, algum tipo de retaliação certamente vai acontecer. Vamos lá? Então é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.